E um grande ataque russo com mísseis e drones contra a Ucrânia deixou pelo menos 17 mortos e dezenas de feridos. Moscou afirma que a ofensiva foi em resposta a disparos de Kiev contra a infraestrutura civil russa. Quem tem todos os detalhes para a gente é o nosso analista sênior de assuntos internacionais, Américo Martins, que já aparece aqui no nosso telão. Américo, tudo bem? Sempre muito bom conversar com você. Américo que entende tudo, acompanha tudo de perto referente a esse conflito, né, envolvendo Rússia e Ucrânia, que perdura já há muitos anos. Infelizmente, a gente fica aqui, conversando, Américo, contabilizando mortes, contabilizando ataques e parece que cada vez a gente está mais distante ainda de um possível cessar-fogo, ou um fim desse conflito. Bem-vindo. Exatamente, Renan, muito obrigado, bom dia para você, é um prazer estar aqui com você, um bom dia a todo mundo que está com a gente. Como você colocou, Renan, e é muito importante a gente destacar isso, nós não estamos falando apenas de estatísticas nessa guerra na Ucrânia. Milhares de mortos de cada lado, destruição de cidades inteiras. Nós estamos falando de um conflito que é persistente, que já dura 4 anos e meio, que fez uma destruição enorme, especialmente no lado ucraniano, e agora com os russos também sofrendo com muitos ataques contra a sua infraestrutura, especialmente a infraestrutura de energia, ou seja, refinarias de petróleo, pontos de distribuição de diesel e gasolina, aonde de fato incomoda na economia russa, que produz muito gás, muito petróleo, muito combustível. Isso faz parte de uma estratégia dos ucranianos de tentar levar a guerra para a Rússia, não ficar nessa guerra apenas no território ucraniano, para que as autoridades e o povo russo também sintam as dores dessa guerra e também que a economia russa seja abalada de alguma forma. Essa é a estratégia de Kiev para tentar encerrar o conflito, é querer levar parte do conflito para a Rússia, querer fazer com que as elites russas percebam que os russos também têm um custo alto a pagar por essa guerra. O problema é que isso causa destruição também na Rússia, e a Rússia responde, obviamente, como aconteceu nessa madrugada. Esse ataque foi um ataque que, segundo o próprio Kremlin, foi uma retaliação a esses ataques ucranianos nas cidades russas. Pelo menos 17 pessoas morreram, Renan, apenas em Kiev. Isso é muito mais do que uma estatística. Kiev é a principal cidade da Ucrânia, é a capital do país. Esses ataques atingiram, entre outras coisas, um hotel e um centro médico. Então a gente tem aí uma guerra que continua muito sangrenta, com os dois lados se posicionando. Além desses ataques contra Kiev, os russos também atingiram várias bases militares e outros pontos de infraestrutura da Ucrânia ao redor do país. Nós estamos neste impasse neste momento, Renan. A Ucrânia querendo mudar um pouco a estratégia da guerra, resistindo na linha de frente, mas atacando mais as cidades russas, como eu disse, para levar parte do custo à população russa. E a Rússia, cada vez que isso acontece, faz ataques ainda mais pesados contra a Ucrânia. Esse ataque de ontem, inclusive, foi antecipado, de certa forma, pelo próprio presidente Volodymyr Zelensky, que deve ter tido informações da inteligência e avisou a população que os ataques seriam pesados na noite de ontem, como de fato foram. E no meio disso tudo, a gente continua numa situação de impasse, porque os dois países continuam fazendo ataques pesados, mas nenhum dos dois lados tem, neste momento, condições de vencer a guerra. Portanto, voltando ao seu ponto, é uma guerra que já dura 4 anos e meio e que a perspectiva é que continue durando muito mais, porque a gente não tem nenhum movimento no tabuleiro que indique uma vitória ou pelo menos um fortalecimento de qualquer um dos dois lados. Enquanto isso, a gente está falando de duas nações, de populações que estão ali presentes em meio a essa guerra, tentando sobreviver, Esquecer que por algum momento você sai ali para seguir a sua vida e que existe uma guerra que perdura, como o Américo nos trouxe, 4 anos. Várias e várias vítimas, mortes, enfim, longe ainda de terminar. Américo Martins, por enquanto, te agradeço. Um bom trabalho para você, boa quinta-feira.